Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Gente, lembrando aos irmãos que chegaram depois, que esse culto é um culto em ação de graças, por mais um ano de vida concedido pelo Senhor ao nosso irmão Vanildo, pela vida do nosso irmão Rivaldo, um desemprego de muito longo, o Senhor abriu uma porta e a gente está glorificando o nome dele por isso. Amém. E pelo restabelecimento da nossa irmã Íria, que está aqui conosco hoje. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 27. E a gente vai ler daqui inicialmente 2 versículos, que são os 2 últimos versículos do texto, versículos 13 e 14. Salmo 27, versículos 13 e 14. São os versículos que encerram o Salmo. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifiques o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graças pela vida desses amados que aqui estão, por mais um ano de vida concedido a Vanildo, por essa porta aberta para o teu servo Rivaldo, pelo cuidado generoso com a tua serva Íria e por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, apesar de nós. E nesse instante, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, que o Senhor traga encorajamento àqueles que estão desanimados, que o Senhor revigore aqueles que já não têm nenhum vigor e que o seu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente tem trazido à igreja uma série de mensagens voltadas ao encorajamento. Por quê? Porque nunca se viu tanto servo de Deus desanimado, entristecido, preocupado. E a gente sabe que tudo que tem acontecido lá fora, tanto os acontecimentos naturais, como as coisas voltadas para a política, tem abatido a muitos. E nós olhamos e não conseguimos ver nenhuma perspectiva humana de melhora. E é quando as possibilidades da terra cessam que começam as infinitas possibilidades de Deus. Então que o nosso coração possa estar voltado para o Senhor, que o nosso foco seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesses momentos é sempre bom e oportuno nós voltarmos a nossa visão para a Bíblia Sagrada, com essa finalidade de encontrar testemunhos de servos de Deus que possam nos encorajar. E o poema todo é um anseio do salmista Davi, o rei salmista, homem de guerra, homem de muitas lutas, de muitas pelejas. E o poema todo é um anseio, um anelo pela presença do Senhor. E eu tenho sentido falta disso, desse desejo pela presença de Deus, desse anseio que o Senhor nos encha, que o Senhor encha os nossos espaços, que o Senhor possa tocar o nosso coração, que o Senhor possa reacender a chama em nós, muitas vezes esmorecida por tantos acontecimentos à nossa volta. Nós acabamos esmorecendo diante das lutas e nós não conseguimos saber a situação histórica que gerou este poema tão belo. Mas quem conhece as histórias de Davi sabe que não é difícil imaginar que ele estava envolvido em lutas com inimigos que se levantavam, que tentavam persegui-lo, tentavam assolá-lo de alguma maneira.
E os versículos que nós lemos, que encerram o Salmo, eles encerram com uma declaração de fé baseada em tudo que o salmista vivera com o Senhor experiencialmente, e também uma palavra de encorajamento dita a si mesmo no meio de uma grande aflição. Aqui o que menos interessa para nós era a aflição em si, porque todos, numa medida maior ou menor, estamos passando por um tipo de aflição, por um tipo de angústia, por um tipo de agonia que tem entristecido o nosso coração. E aí eu queria chamar a atenção dos amados para esses dois pontos aqui. Primeiro, a declaração de fé feita pelo salmista. E aí eu vou ler na versão da NVI, que diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Glória a Deus. Então é importante que nós façamos isso, que nós declaremos a nossa fé. Há uma necessidade grande de que essa fé seja verbalizada, que essa fé seja exteriorizada. Existe uma ligação estreita entre o crer e o confessar. Não só em relação à salvação, não, eu creio, eu vou confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Não apenas com relação à salvação, mas aquilo que a gente crê que o Senhor pode fazer nas situações. Eu creio, logo falo, como diz o apóstolo Paulo. Então a primeira coisa que a gente aprende com o salmista é, no meio das nossas lutas profundas, fazer nossas ousadas declarações de fé, não de boca para fora, mas daquilo que a gente tem vivido e experimentado, do que Deus tem feito na nossa vida. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, apesar de nós. A segunda coisa que nós aprendemos com Davi é a palavra de encorajamento dita a si mesmo. Quantas vezes nós precisamos dizer a nós mesmos que precisamos ter fé, que precisamos ter ânimo, porque o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele não nos deixa sozinhos. Ele é aquele que sustenta as nossas mãos. Ele é aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. E aqui Davi diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quantas vezes nós precisamos dizer isso a nós mesmos? Você tem andado com o Senhor há tanto tempo? Você tem experimentado a bondade de Deus na terra dos viventes? Em tantas situações o Senhor tem socorrido, tem acudido, tem entrado com a providência. Então esse ânimo, essa coragem, não é apenas uma confissão do pensamento positivo, não, é uma coisa experiencial, porque cristianismo é relacional, ele é experiencial, não é um conjunto de belas palavras, de belas ideias teológicas, não, cristianismo é relacionamento com esse Cristo vivo que anda conosco todos os dias da nossa vida, e ai de nós se não fosse o Senhor. Amém. E aí eu queria trazer para vocês algumas considerações sobre esse assunto. Nesses dias a gente tem acompanhado aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros lugares, por conta desse furacão que tem deixado todo mundo em desespero. E tem um dos netos do pastor Malta, está num lugar que está no foco do furacão, e ele, graças a Deus, ele conseguiu sair. Mas a gente via que havia uma preocupação com aquilo que tinha ficado, ou seja, com os bens materiais. O despojo é a própria vida, e o Senhor é aquele que provê todas as coisas. E aí eu queria chamar a atenção de muitas pessoas para o fato de que ali, no meio daquela situação, muitas pessoas perderam seus entes queridos. E hoje a gente ouvia um testemunho de um brasileiro falando daquilo que ele estava experimentando por conta do furacão.
E ele dizia, olha, se isso fosse no Brasil, Jesus, todas as ajudas iam para os bolsos dos governantes. Mas aqui tem sido diferente. A gente tem visto a providência nas situações. Então, às vezes, determinadas coisas que acontecem não são fáceis de passar, de enfrentar, mas o Senhor é aquele que tem um propósito em todas as coisas. E aí, mais uma vez, encontramos aqui o salmista Davi ansiando pela presença de Deus. Vale a pena ler todo o salmo e internalizar as palavras do salmista que trazem alento aos corações angustiados. O Senhor é conosco. Com furacão, sem furacão, com tornados, sem tornados, com ventos fortes, sem ventos fortes. E quando o furacão é interno? Quantos estão passando por furacões devastadores internos? Quantas lutas internas, quantas depressões profundas, quantas síndromes a gente tem visto surgir nos últimos tempos, devastadoras, que têm deixado muitas pessoas com suas casas emocionais ruídas. Mas o Senhor é aquele que pode nos reerguer. O Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos leva a bom termo. E logo nos primeiros versículos, ele faz uma grande declaração de fé e encorajamento aos seus leitores. Versículos de 1 a 3 dizem assim, vê só, olha aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia. Sabe o que é isso? Experiência com o Senhor. Nesses momentos, as coisas que nós precisamos, pelas quais precisamos mais orar, é fé e coragem para seguir em frente. Em segundo lugar, já mencionamos aqui muitas outras vezes que a estrada da confiança absoluta nem sempre é transitável, é trafegável. Há momentos que é impossível percorrê-la. É quando paramos, fechamos os olhos, clamamos ao Senhor, Senhor, não tenho para onde ir agora. Eu vou ficar quieta aqui, quieto no meu lugar, clamando ao Senhor para que Ele me conduza pela mão. Eu não estou enxergando nada nesse caminho. Então, paramos e clamamos ao nosso guia e Salvador. Que aumente a nossa fé e a semelhança do pai daquele jovem endemoniado que pediu a Jesus que o ajudasse em sua falta de fé. Ele disse, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Que frase mais louca! O que é que ele queria dizer? Ele dizia, eu tenho fé, Senhor, mas não o suficiente. E essa semana nós falamos sobre isso. Muitas vezes quem precisa de milagre é a nossa fé. Então clamemos por um milagre na nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E a gente lembra de uma palavra de John Piper. Ele diz que cristãos fracos não suportarão as agonias e as aflições dos últimos tempos. Que o Senhor aumente a nossa fé. Então é sempre edificante não perder de vista as experiências dos servos de Deus que viveram no passado. A vida é uma sucessão de altos e baixos contínuos, e aqui e acolá fraquejamos. Tem uma frase de Guimarães Rosas, extraída do livro Grande Sertão Veredas, que diz assim: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer é gente de coragem. Ouviram isso? Quanta verdade nessas palavras. Só faltou dizer uma coisa:
que essa coragem não nasce pronta, vai sendo forjada no furor dos duros e sucessivos combates. Quantos combates nós temos enfrentado? Quantas perdas, quantas baixas nessa luta praticamente sem trégua. Terceiro lugar, ninguém tem experimentado isso na carne mais que os cristãos. E em se tratando dos cristãos, o Senhor já os capacitou com espírito de amor, de poder e de moderação. Diz o apóstolo Paulo falando ao jovem pastor Timóteo. Já está em nós. Quando é que nós sabemos aquilo que temos potencialmente no meio das batalhas? E é precisamente nessas horas de grandes combates que descobrimos aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações. Uma coisa não podemos perder de vista: a terra definitivamente não é um parque de diversões, mas é uma arena implacável de guerra. Aqui é vencer ou vencer, não tem meio termo. Os que esmorecem saem do combate, abandonam o round. Os que permanecem são chamados pelo Senhor de carvalhos de justiça, plantados por Ele para a sua glória. São resistentes, perseverantes, e mesmo depois das intempéries permanecem cheios de seiva e verdor, prontos a dar a sua sombra aos que se encontram cansados. Talvez o Senhor esteja permitindo que você passe pelo que está passando agora, para aí onde você foi ferido, onde foi machucado, você ser instrumento de cura e de renovo para outros. Quarto lugar, em sua oração o salmista pede ao Senhor, versículos 10 e 11, vamos voltar um pouquinho. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Amém? Amém. A certeza da presença do Senhor encoraja e fortalece o salmista. Mas não faz isso só com o salmista, não fez isso só com o salmista, pode fazer isso com qualquer um de nós. Nunca foi tão imperioso lutarmos pela nossa fé, nos enchermos de fé e de coragem para seguir em frente, em nome de Jesus. Temos falado tantas vezes sobre a necessidade de um viver experiencial com Deus. Esperar em Deus requer fortalecimento e coragem. Que o Senhor nos encha da sua presença, que todos os nossos espaços sejam preenchidos por Ele. O que é que nós aprendemos aqui em meio às nossas próprias lutas? Primeiro, não deixemos de declarar a nossa fé. Aí eu repito, o crer precisa ser acompanhado do confessar. Especialmente nos momentos mais difíceis, devemos trazer à memória o que Deus já fez, os livramentos que recebemos da parte dEle. O mesmo que fez, faz e fará. E em segundo e último lugar, aprendemos a desenvolver diálogos íntimos. Fale consigo mesmo. Deixe que o povo pense que você ficou doido, mas fale consigo mesmo. Diga a si mesmo o quanto você precisa confiar nesse Deus confiável. Falemos com a nossa alma, que possamos nos encorajar, baseados na fé que declaramos. Que o Senhor nos abençoe e Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos preparar